Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja, a todos vocês que certamente estarão nos ouvindo pelo YouTube, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos abrindo as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 1. É na tradução de King James. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Louvado seja o nome do Senhor. Te adoramos, te bendizemos, Senhor, porque certamente neste culto, onde nós iniciamos com oração ministrada pela pastora Maria, seguindo-se os louvores, aonde nos marcou, tudo nos faz lembrar o Senhor. Assim ministra mais uma vez, nesta noite e dia a quem for ouvir posteriormente, para que nós venhamos ser muito abençoados. E que o teu nome seja glorificado na vida de todos aqueles que hão de herdar uma tão grande salvação. Assim nós oramos, agradecendo, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar. Então, a mensagem que o Senhor, Ele nos entregou nesta noite, neste momento, é: a última palavra é do Senhor. Então, nós vamos tecer algumas considerações. Primeira consideração: Deus deu ao homem talento e capacidades para criar, para planejar e para executar. E eu repito, é muito importante, principalmente para os jovens. Deus, de novo, Deus deu ao homem talento e capacidade para criar, para planejar e para executar. Entretanto, para alcançar o desejado, só Deus é capaz de fazer esta entrega. Então, eu crio, eu planejo, eu executo, entretanto, o alcançar está fora do meu controle, porque eu posso chegar até o término da execução e quando eu for desfrutar, o Senhor, Ele pode me e nos chamar para as mansões celestiais. Então, presta bem atenção. Vamos ilustrar esta mensagem. Jovens, prestem atenção. Vamos ilustrar esta mensagem aonde eu posso escolher um curso que eu vou fazer. Uma faculdade, por exemplo, uma faculdade de medicina, uma faculdade de engenharia, uma faculdade de direito, uma faculdade de filosofia. Entretanto, isto não quer dizer que fará parte da minha vida, porque eu também posso escolher uma profissão dentro daquilo que eu entendo como razoável, mas também
eu posso escolher uma família, ou até mesmo a aquisição de um carro, de uma casa, de uma roupa, de um calçado. São decisões próprias que nós temos. Entretanto, nós não podemos dizer que nós vamos ser plenos nessas escolhas. E meus amados, mas por que isto? É a questão da fabilidade dos projetos humanos. E nós queremos trazer aqui aquilo que nós poderemos fazer a leitura e meditação na carta de Tiago. Vamos à carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 até o 15. Tiago, capítulo 4, primeiramente, versículo 13. Então, meus amados, nós vamos ler, mas não com a leitura dos nossos olhos, mas com a leitura do nosso pensamento, da nossa alma. E o título é submeter todos os nossos planos a Deus. Planos é algo que ainda está para ser feito, para se executar, para ser criado. Então, tudo isto nós temos que entregar nas mãos do Senhor e perguntar se isto está de acordo com a sua vontade. Então, vamos à leitura do texto para nós entendermos. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a nossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, ou seja, em vez de dizer que amanhã eu irei fazer algo, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Glória a Deus, que coisa maravilhosa! O servo e a serva têm que ter o entendimento de que tudo está e deve ser na vontade de Deus. Amém? Estou falando nesse momento, num dia chuvoso, num dia em que se pronunciava pelas notícias da ciência grande problema de temporais. Entretanto, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele está segurando até este momento em que eu vos falo. E nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Nós, amados servos de Deus, não estamos num barco à deriva.
mas certamente nós temos um Deus que cuida de nós. Quando nós clamamos, o socorro vem. E, meus amados, nós vivemos num tempo diante de uma sociedade, presta bem atenção nisso, que eu não estou dizendo mal da sociedade, mas nós estamos vivendo numa sociedade onde a maioria é não cristã. Então, mas pastor Carlos, por que o Senhor está dizendo isso? Medita. Nós queremos dizer que o homem dessa última hora, ele diz: eu sou, eu faço, eu determino, eu proíbo, eu paro, eu continuo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que o povo de Deus, ele não age dessa forma. Ele sempre expressa: se o Senhor me abençoar, se o Senhor quiser, se esta for a vontade do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, vejam bem, nós estamos no meio dessa sociedade, aonde o homem se autogoverna. E nesse autogoverno, meus jovens, que certamente estarão me ouvindo, pais que estarão nos ouvindo, nesse autogoverno há uma busca para influenciar não só todos da sociedade, como também aos nossos jovens. E isto se manifesta, desculpe meus amados, como igreja nós temos que alertar, se manifesta de uma forma ardilosa, armadilha, sob a expressão não tem nada a ver. Meus amados, e os usos e costumes, eles vão sendo implantados. A igualdade que deve haver entre filhos e pais é real, mas tem que passar pela autoridade dos pais. E os usos e costumes, o que se busca influenciar é no sentido de é igual e acabou. E aí a família vai, como padrão de uma sociedade, ela vai se autodestruir. Misericórdia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, meus amados, minhas amadas, nós, como igreja do Senhor, nós temos uma palavra para você. E você tem uma palavra para levar para o meio em que você vive. Presta bem atenção. Você está recebendo uma palavra e você vai levar essa palavra para o meio que você vive. Com isso,
nós queremos te informar que você pode se insurgir contra esse autogoverno, contra esta vontade de influenciar de uma forma danosa. Então, como pastor Carlos, eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? Pois bem, você deve buscar conhecer a vontade do Senhor e a sua aprovação em tudo o que você vai fazer. Então, é ser dependente do Senhor. E veja bem, nós podemos abrir nossas Bíblias em Filipenses 2,13. Em Filipenses 2,13. Vai certamente estar projetado, né? Então, e na projeção, nós vamos ler o seguinte: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Estamos entendendo? Olha, pois é Deus quem produz em vós, olha, o sentimento de obediência para receber tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. E eu estendo ainda um pouco mais ao versículo 14, que diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, quando nós sentimos no nosso coração, sentimos na nossa mente o Espírito Santo nos corrigindo, nos ensinando, falando conosco o que é necessário para o nosso crescimento espiritual e material, então nós atendemos sem murmurar e sem qualquer tipo de briga. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, vejam bem, meus amados, é o querer e o realizar. E olha, nós podemos entender algo maravilhoso, porque não é por acaso. Lembra de uma coisa: nada é por acaso. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2, no versículo 10, nós vamos entender algo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que vocês estão aqui. Somos um povo pequeno, entretanto, cheio de vontade de glorificar a Deus, né? Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, então nós vamos abrir. Eu abri aqui em Gálatas e fui direto em 2:10, e quando vou fazer a leitura, eu estou de costas para a projeção, então estranhei, mas agora sim, estou Efésios 2:10. Olha, isso aqui é um sentimento. Isso é um sentimento. Você não pode fazer essa leitura simplesmente fazendo. Você tem que fazer essa leitura como o quadro que está aqui à frente, dizendo assim: se vocês são pedras vivas, ofereçam a Deus um culto vivo, conforme dispõe Romanos 12:1. Então, como pedras vivas. Então, vamos ler Efésios 2:10, que diz assim: pois somos criação de Deus. Amém? Amém. Esse é o sentimento. Você
tem que sentir que você não é uma obra do acaso. Você é uma criatura gerada pela vontade de Deus, usando um homem e uma mulher, ao qual deu-se o nome de pai e mãe. Entretanto, a vontade foi do Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continuando a leitura. Essa criação foi realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Para que nós as praticássemos hoje. Então, Deus projetou desde sempre a maneira pela qual um dia os gentios não judeus fariam parte deste edifício vivo que é a igreja. Mas não é pura e simplesmente. Efésios 2:10, eu tenho que fazer a leitura de que Deus nos criou para fazer a sua vontade. Então, Ele envia o seu Filho, o Senhor Jesus, que nos ensinou que era possível viver de acordo com a vontade do Pai. E essa vontade do Pai, Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Eu pergunto para os amados, a vida do Senhor Jesus, o primeiro milagre vai acontecer ali nas bodas de Caná, uma festa de casamento. Entretanto, a festa, ela vai parar ali, porque durante toda a sua caminhada, o Senhor Jesus vai enfrentar todo tipo de oposição. Mas é possível conseguir alcançar a vontade do Pai? Sim, porque Ele conseguiu. Então, Ele nos dá uma palavra maravilhosa, quando Ele diz assim, lá em João, capítulo 16, versículo 33, que eu resumo para os amados. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não há, nós, como pregadores da palavra, das boas novas, do Evangelho de Cristo, nós não podemos anunciar facilidade, porque não há. Todos os dias nós vamos enfrentar dificuldades, lutas e oposições. Todos os dias. Até mesmo conosco mesmo. Então no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Primeiro entendimento que nós podemos tirar daqui, meus amados, é que nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer aquilo que eu disse há pouco, do autogoverno, das influências nocivas do mundo, porque o Senhor Jesus, Ele venceu, e nós, como seus seguidores também, venceremos, e já vencemos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que bênção maravilhosa, né? Então, é prestar bem atenção nisso, porque nós, o que é que nós somos? Coloca ali Filipenses 3:20, a palavra, ela diz que nós somos, a nossa cidadania é dos céus,
de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então vejam bem, meus amados, Paulo, de igual forma, ele vai falar, e é registrado ali em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha, nós já aprendemos que nós não somos deste mundo, nós somos da pátria celestial. Então, ele diz assim, Romanos 12, 2. Ele diz assim, não vos conformeis e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, no processo chamado metanoia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vivemos com 2 propósitos, ou até mesmo 3 propósitos. O primeiro, fazer a vontade de Deus. O segundo propósito é até estarmos cuidando dos nossos semelhantes, amando-os como a nós mesmos. E o terceiro propósito, buscar incessantemente o caminho de volta para a casa do Pai. E isto só é possível quando nós ouvimos a voz nos direcionando do Espírito Santo, como vidas convertidas, nascidas de novo. Este é o projeto de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, minhas amadas, pedi a Emanuel, coloca para mim quem é o autor e consumador da nossa fé. Que nós vivemos não por olhos, mas por fé. E essa fé nós vamos ter exatamente aquela que se encontra em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Então nós caminhamos sempre olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando nós olhamos para ele, é como um ditado judaico a respeito do Talmidim. Talmidim eram os aprendizes que viviam perto dos mestres. E Talmidim significa o discípulo precisa ter a poeira levantada pelo mestre ao caminhar. Ou seja, quando o mestre tirava o pé, ele botava o pé dele. Isso eram os talmidins. Assim somos nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz. Foi por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele foi ferido, ele foi moído, mas nos deu a vitória para todo sempre. Então, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Não por acaso, neste domingo, véspera da sexta-feira da paixão, Cristo, ele fazia a entrada em Jerusalém. A população, o povo ali, jubilando, glorificando, hosana a Deus nas alturas. 5 dias depois,
esse mesmo povo, ele gritou ali: crucifica-o! Crucifica-o. Para nós, dizia o povo, é melhor Barrabás, que nos assalta, que mata. Olha a escolha do povo. Hoje, quando você prega o evangelho para uma pessoa, eu não quero nem ouvir. Isso é papo de crente. Está rejeitando Jesus, está rejeitando a salvação, mas não é o caso aqui dessa mensagem, porque aqueles que nós olhamos e achamos que não tem jeito, César tem jeito. César tem jeito, porque a última palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A última palavra do Senhor não é do homem, que a palavra do homem é crucifica-o, e a palavra de Jesus é viva, viva. Que o Senhor nos e os abençoe. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Assim que essa mensagem ela venha encontrar lugar em vossos corações, na mesma alegria